Bem-vindo ao Fronteiras da Razão, o lugar onde o medo e o mistério se encontram. Prepare-se para mergulhar em um mundo desconhecido, histórias de ficção e mistérios que desafiam a lógica. Se você é fã do desconhecido, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Deixe seu like e compartilhe, porque o desconhecido está esperando por você. Se tiver coragem de ouvir. Lucas estava sozinho na estrada, o silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelo som monótono do motor do carro, e o vento que assobiava levemente pelas frestas das janelas. O relógio do painel marcava 23h47, e a escuridão ao redor parecia engolir os faróis do carro. Ele dirigia há horas, ansioso para chegar à casa de sua irmã antes da meia-noite. A estrada deserta lhe dava uma sensação de inquietação que ele não conseguia ignorar, mas o desejo de chegar ao destino superava qualquer desconforto. De repente, ao longe, ele avistou os faróis de um caminhão vindo na direção oposta. O veículo começou a piscar os faróis em uma sequência frenética. Lucas diminuiu a velocidade, confuso. Quando o caminhão passou ao lado do carro, ele percebeu que o motorista estava fazendo gestos desesperados, indicando que ele deveria encostar. Algo na urgência do homem o fez obedecer. Lucas parou no acostamento, e o caminhão fez o mesmo. O caminhoneiro desceu apressado, correndo em sua direção, com os olhos arregalados e a respiração pesada. Ele gritou antes mesmo de chegar perto. Há algo no teto do seu carro. Não olhe para cima. As palavras vieram como um choque. Lucas sentiu o estômago revirar. A voz do homem tinha um tom de desespero quase sobre-humano, como se estivesse enfrentando algo além de sua compreensão. O caminhoneiro parou a alguns metros de distância, olhando fixamente para o carro, mas evitando olhar para o teto. Lucas perguntou o que estava acontecendo, mas o homem apenas repetiu: "Não olhe para cima. Apenas ouça. Você tem que ir para o posto de gasolina no próximo trevo. Não pare, não ouça os sons. Não olhe." Ele mal teve tempo de reagir antes de o caminhoneiro voltar ao seu veículo, deixando Lucas sozinho na escuridão. Lucas permaneceu imóvel, as mãos ainda firmemente agarradas ao volante, enquanto tentava processar o que acabara de acontecer. Ele sentia um peso crescente no peito, como se algo invisível estivesse se aproximando. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor. Ele tentou acalmar a respiração e ignorar a estranha sensação de que algo estava acima de sua cabeça, escondido na escuridão. Ligou o carro e voltou à estrada, mas não conseguiu afastar o pensamento das palavras do caminhoneiro. O homem parecia aterrorizado, e isso o deixava inquieto. Ele ajustou o retrovisor para baixo, evitando qualquer chance de enxergar o teto. Conforme acelerava, sons começaram a surgir, fracos no início. Era um som arranhado, como unhas raspando o metal. Lucas congelou, mas manteve os olhos fixos na estrada, lembrando-se do aviso. Os sons tornaram-se mais altos, seguidos por batidas secas, como se algo pesado estivesse sendo arrastado. Ele apertou o volante até os nós dos dedos ficarem brancos, lutando contra o impulso de olhar. Em um momento de puro pavor, algo passou pela borda de sua visão periférica, algo pálido e alongado, descendo lentamente pela lateral da janela. Ele fechou os olhos por um instante e murmurou para si mesmo: "Não olhe, não olhe." A respiração dele estava pesada, e o coração parecia martelar em seus ouvidos. Os sussurros começaram quando ele estava a cerca de 10 minutos do posto. Era quase inaudível no início, um som abafado que parecia vir de todas as direções. Lucas percebeu que não eram apenas sons, eram palavras. Elas chamavam seu nome, primeiro de forma suave, quase carinhosa, e depois com um tom insistente. Lucas. Ele respirava rapidamente, os olhos fixos na estrada, mas as palavras pareciam deslizar por sua mente como um veneno. Ele tentou ligar o rádio para abafar os sons, mas não houve sinal. O painel piscou e desligou brevemente, aumentando a sensação de que algo o cercava, controlando tudo. As batidas no teto ficaram mais fortes. Pareciam passos, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, lentamente, deliberadamente. Quando finalmente avistou as luzes do posto ao longe, sentiu um breve alívio. Ele acelerou, mas os sussurros aumentaram, agora misturados com risadas distorcidas.
Algo arranhou a janela do lado do motorista, e ele quase perdeu o controle do carro ao sentir o vidro vibrar com o impacto. Ele gritou, mas não ousou olhar. Quando Lucas estacionou no posto de gasolina, sentiu as pernas trêmulas. Ele desligou o motor, mas permaneceu no carro, os dedos ainda agarrados ao volante. Não havia mais sons no teto. O silêncio era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo pior do que os ruídos. Ele sentia o peso de algo, como se uma presença invisível ainda estivesse ali, pairando sobre ele. Respirando fundo, ele abriu a porta devagar. Ao pisar no chão de cascalho, olhou para os arredores. O lugar estava vazio, exceto por uma única bomba de combustível velha e uma pequena loja com as luzes fracas. Ele quase recuou ao perceber que havia uma figura parada atrás do balcão. O atendente era um homem idoso, com a pele enrugada e um olhar fixo que parecia atravessar Lucas. Sem saber por onde começar, Lucas tentou explicar. Há algo no meu carro, no teto. Um caminhoneiro me disse para vir aqui, mas não sei o que fazer. O velho não respondeu de imediato. Ele saiu de trás do balcão, caminhando lentamente em direção à porta, e fez um sinal para que Lucas o seguisse. O atendente não olhou para o carro, mas seu rosto assumiu uma expressão de cansaço e resignação. Ele falou baixo, quase como se não quisesse que algo ou alguém ouvisse. Isso não é algo que você pode ver. É algo que sente. Ela se alimenta do medo, da curiosidade. É assim que ela cresce, que sobrevive. Lucas ficou confuso e aterrorizado. O que é isso? Como eu faço para me livrar disso? O velho o encarou com um olhar grave. Você já está no ciclo. Agora só resta passar isso adiante, antes que seja tarde demais. A resposta o deixou paralisado. Passar adiante? O que isso significa? O velho suspirou, apontando para o carro com um gesto lento. Ela não fica com você para sempre. Vai encontrar outra pessoa, outro carro, mas você precisa fazê-la ir. Só tem um jeito. Lucas queria gritar, mas a voz parecia travada em sua garganta. Ele percebeu o significado terrível das palavras do velho. Ele teria que deixar outra pessoa carregar aquele peso, outro inocente. Não pode ser verdade. Deve haver outro jeito. O velho balançou a cabeça. Você acha que pode lutar contra isso? Pergunte ao caminhoneiro. Ele também tentou. Agora, ele avisa outros como você, mas nunca consegue escapar. Lucas sentiu o estômago revirar ao pensar no homem que o avisara. Então ele estava preso para sempre nesse ciclo. Enquanto o velho falava, um som familiar cortou o ar. Um carro estava chegando ao posto, seus faróis perfurando a escuridão. Lucas se virou lentamente, vendo um sedã preto parar ao lado de uma bomba de combustível. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha. Dentro do carro, uma família com duas crianças pequenas e um cachorro. O som das batidas no teto voltou, dessa vez vindo do carro da família. Lucas arregalou os olhos. Isso não pode estar acontecendo. Ele começou a andar na direção deles, mas o velho segurou seu braço com força surpreendente para alguém tão frágil. Não faça isso. Já começou. Lucas lutou contra o pânico enquanto a mãe da família descia do carro para abastecer. Ela parecia alheia ao perigo, sorrindo ao olhar para os filhos no banco de trás. Lucas tentou avisá-la. Você precisa sair daqui. Mas as palavras saíram fracas, quase inaudíveis. Os olhos do velho fixaram novamente. Não há nada que você possa fazer agora. Já foi transferido. O som das batidas no teto ficou mais alto, e Lucas recuou, sentindo o peso esmagador da culpa e da impotência. Lucas caiu de joelhos, enquanto o carro da família partia. Ele ouviu as risadas das crianças se misturando ao som das batidas no teto, como se o horror estivesse se divertindo com seu tormento. Ele quis gritar, correr atrás deles, mas sabia que não adiantaria. A entidade já tinha escolhido. O velho voltou para dentro da loja, deixando Lucas sozinho no estacionamento vazio. Ele sentiu as lágrimas quentes escorrerem por seu rosto, enquanto tentava entender o que acabara de acontecer. Ele não podia mudar nada. A coisa no teto era como uma maldição viva, algo que nenhum esforço humano poderia deter. Lucas ficou ali, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem na escuridão. O som das batidas ainda ecoava em sua mente, e ele sabia que não as esqueceria tão cedo. Era um lembrete cruel de sua impotência. O velho reapareceu, agora segurando uma pequena caderneta. Ele jogou o objeto no chão, próximo a Lucas. Se você quiser ajudar os outros,
Faça como o caminhoneiro. Anote os detalhes. Avise quem puder, mas nunca pense que pode escapar. Lucas pegou a caderneta, mas o peso do gesto o esmagou. Ele sabia que, mesmo que tentasse avisar outros, o ciclo continuaria. A coisa não seria destruída, e sua fome nunca seria saciada. Ele olhou para a estrada deserta, sentindo o vazio dentro de si crescer. Enquanto o silêncio caía novamente, o velho murmurou antes de voltar para a loja. O medo sempre encontra um novo lar. Lucas ficou ali por um longo tempo, sem saber se deveria pegar o carro ou caminhar pela escuridão. A única certeza era que, onde quer que fosse, ele nunca se livraria da sensação de algo acima de sua cabeça. Por hoje ficamos por aqui. O que você acha sobre essa história? Escreva nos comentários suas teorias e curiosidades, para que possamos nos aprofundar mais nessa história, e nos vemos no próximo mistério. Lembre-se, alguns segredos, talvez, nunca devam ser desvendados.